Gravação iniciada. Vou começar. Como eu mudei as configurações do OBS ali, com medo de perder a gravação da aula, eu vou gravar aqui no Google Meet também. Se eu perder lá, eu uso essa daqui mesmo. Então, deixa eu botar para gravar aqui no Google Meet. Gravar, iniciar. Pronto. Gravação iniciada aqui. Também temos um backup. Gravação em andamento. Hoje é dia 17 de março de 2023, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática, do Cefores, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Daremos sequência nos exemplos de programação Java, lembrando que vamos estudar Java para muito em breve, antes das festas juninas, a gente possa começar a tentar desenvolver os nossos primeiros aplicativos para Android. Então, beleza, eu deixei aberto aqui o Notepad++ e o PowerShell, para quando a gente for testar. Aqui o prog1, que foi o que nós testamos na aula passada. Java prog1, era isso que rodava aí no exemplo que nós implementamos na aula passada. Então, hoje nós vamos fazer o prog2. Para isso, nós iremos pegar aqui mais uma vez o tutorial Java aqui do W3 School. Nós tínhamos parado na parte de comentários, certo? Então vamos agora falar um pouquinho hoje do próximo tópico, que é variáveis. Como são as variáveis em Java? Aqui ele está dando vamos dar uma traduzidinha aqui para facilitar. Em Java existem diferentes tipos de variáveis. Por exemplo, string, int, float, char, booleano. Bom, aí tem vários tipos, nós vamos testar alguns, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou copiar. Eu vou pegar aqui, quer ver, ó, abrir o prog1.java. Deixa eu tentar colocar isso aqui de um jeito que eu consiga ficar tudo numa tela só. Copiar, fechar, colar. Então, aqui nós vamos fazer o prog2 hoje. Então, mudei aqui para prog2 e vou tirar esse trem aqui tudo e nós vamos começar do zero. Então, agora eu tenho uma classe chamada prog2. Vou salvar ela. O nome dela será prog2.java, salvar, pronto. E aí vamos ver o que nós vamos colocar de exemplo aqui neste nosso prog2. Bom, aqui ele está mostrando um exemplo onde a gente trabalha com uma variável do tipo string. Ele cria a variável string name, já atribuindo o valor John, e depois manda mostrar o name. Eu vou copiar esse exemplo, mas eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Vamos dar uma usada aqui do nosso jeito. Nós vamos criar uma variável chamada cidade. O nome da cidade será Uberaba. E aí depois nós vamos mostrar o conteúdo da variável cidade, ok? Vamos ver se tem mais algum exemplo, porque a gente já bota vários exemplos em um só. Aqui outro exemplo, uma variável do tipo int. Vamos lá, então vamos copiar esse pedacinho aqui também, vou colocar lá no nosso código. Eu vou criar as variáveis primeiro e mostrar tudo no final, tá? Então, vamos lá. Então, a variável, veja como é que eu crio variáveis em Java. Eu especifico o tipo, depois o nome da variável, eu vou chamar isso aqui de população. Qual que é a população de Uberaba? 340 mil. E aí a variável população, que é um número int, nós vamos mostrar depois. Nós vamos mostrar o nome da cidade, depois nós vamos mostrar a população para testar uma variável do tipo int. Aqui nós temos mais um exemplo, que é eu defino a variável e o seu respectivo tipo, e depois eu faço a atribuição. Aqui outro caso,
Depois que eu criei uma variável com o seu valor inicial, eu também posso alterar o conteúdo dessa variável. Por exemplo, eu poderia vir aqui depois, ó, e falar que população é igual a 550 mil, ponto e vírgula, e aí eu posso mostrar novamente população. Então, só para mostrar, ó, criei a variável população aqui, mostrei aqui os 340 mil, mudei a população para 550 mil e mostrei a população novamente. Variáveis finais. Bom, vamos ver. Se você não quiser que outros ou você mesmo substituam os valores existentes, use a final. Palavra-chave. Isso declarar a variável como final ou constante, o que significa imutável ou somente leitura. Então, olha só, eu vou criar uma outra variável aqui, ó, que vai ser final. Final. Deixa eu ver que variável que eu vou criar. Pode ser um número? Pode. Pi. NP, que é o número de pi. Qual que é o valor de pi? 3,14, pá, pi, pom, pum, pá. Esse numerão aqui, ó. Então, só que pi, ele não é int, ele é float, né? Acho que é float mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu ponho esse final em uma variável, significa que não poderá ser alterado o valor durante o processamento do algoritmo. Então, se eu resolver vir aqui, ó, no final, e falar que agora NP é igual a 4.9090, isso aqui vai gerar um erro, tá? E aí eu vou usar o system.println para mostrar o valor de pi também. Vou até colocar aqui, ó. Nós vamos mostrar NP também. E aí, provavelmente, já vai dar um erro na compilação desse nosso exemplo. Por quê? Porque eu defini a variável NP como sendo float, final. Quando eu falo que é final, significa que essa variável não pode ser mexida, não pode ter o seu valor alterado. Consequentemente, é até errado eu falar que isso aqui é uma variável, porque se ela não vai variar, ela não é uma variável, ela é uma constante, que é o que está, inclusive, sendo falado aqui no tutorial, ó. Constante, certo? Aí tem outros tipos, ó. Char. Vamos criar lá também um char. O float eu já coloquei. Ah, gente, o float, ó. Quando eu crio um float, eu tenho que pôr um F no final, tá vendo? Então, esse float que eu pus aqui, eu tenho que pôr a letra F aqui no final, ó. Estava esquecendo, ia dar erro aqui também. Então, o float, esse 3.141592655359, que é o valor de pi, é um float. Então, esse F tem que estar aqui no final. Vou criar um char. Veja que o char aqui está com apóstrofo, não está com aspas. O que será? Não sei, vamos descobrir. Tá. Letra, eu vou chamar de letra essa variável. Vai ser letra X. E aí depois eu vou tentar mostrar aqui no final o valor de letra. String, boolean é verdadeiro ou falso, tá? Beleza. Então, vamos salvar esse cara. Já está salvo. Vamos abrir agora o PowerShell. Vamos ver aqui. Lá está o nosso prog2.java, então na hora que eu mandar compilar, java c prog2.java. Pan, erro. Olha só, leia a mensagem de erro. Lá quando eu falei que NP seria igual a 4.9090, eu esqueci de colocar aqui o float. Certo? Para falar que esse 4.9090 seria o float. Mas ele já está reclamando aqui, ó, do final, tá vendo? Ah, e ele reclamou do float aqui, tá vendo? Ó, conversão de double para float. Ele está falando que esse número aqui, ó, o que é esse número 4.9090? Pôs o F para falar que é de float.
Na hora que eu compilar, esse último erro aqui deve sumir, ó, senão o professor passa vergonha. Vamos ver? Olha lá. Opa! Sim, sumiu aquele erro do from double to float. Mas agora ficou o erro do final. Por quê? Porque se o NP é final, ele não pode ter o seu valor alterado. Então, se eu apagar essa linha 18, salvar, na hora que eu for compilar novamente, agora deve acabar os erros. Pronto. prog2 compilado com sucesso. Basta executar agora Java prog 2. Olha lá, Uberaba, 340 mil, 550 mil, 3.1415.927. E X. Então, você já sabe, você começa a aprender como que a gente define uma variável em Java. Isso aqui não é muito legal não, tá? Criar uma variável lá com o Samba já rolando, o ideal é criar tudo aqui primeiro. Aliás, nós vamos ver depois que a gente cria as propriedades da classe, né? Mas tudo bem. Então, ó, define todas as variáveis, bota os devidos comentários explicando o que é cada variável desse, depois você começa o seu algoritmo. Certo? Bom, vamos mais um tópico. Variáveis de impressão. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, aqui ele está mostrando que eu posso, na hora que eu vou imprimir com o printl ou println, eu posso botar uma string entre aspas mais a informação que eu quero imprimir. Por exemplo, eu poderia vir aqui e colocar entre aspas nome da cidade, com 2 pontozinhos assim, e aí eu faço uma concatenação aqui, ó, com o sinal de mais. Então, mais o nome da cidade. Aí eu poderia pôr aqui também, ó, população, 2 pontos, aspas, mais a variável população. Certo? Aqui eu poderia colocar, ó, pi igual mais a variável. Letra igual mais a variável letra. Então, assim, eu posso fazer isso aqui, fica mais bonitinho e o usuário vai se sentir mais confortável, porque ele vai ver, ó, vamos compilar o prog2 de novo, rodou o prog2, fica melhorzinho, né, lá, ó, nome da cidade, Uberaba, população 340 mil, esses 550 nós não colocamos, o valor de pi, letra X, certo? Então, é isso que ele está mostrando aqui no tutorial, que você pode fazer isso. Você pode fazer concatenação de strings, ó. Uma variável string recebe o resultado da concatenação de 2 strings. Então, lembra que no PHP a gente fazia concatenação com ponto. Aqui em Java a gente faz concatenação de strings com o sinal de mais. Tem alguns métodos da classe string também que a gente vai ver depois. Declaração de múltiplas variáveis. Aqui, ó. Aqui ele definiu uma variável em cada linha. E aqui, se você quiser definir várias na mesma linha, você separa com vírgula. Aqui ele está falando que x é int, y é int e z é int. Olha que legal. Forma mais interessante de fazer, ó. Deixa eu copiar isso aqui também. Vou acrescentar isso no nosso exemplo. Então, aqui, depois, eu vou colocar a definição de int. Eu tenho o x que vale 5, o y que vale 6, o z que vale 50. E depois, lá no final, eu vou mostrar esses números. Aliás, vou mostrar a soma desses números. Ah, gente, por que esse negócio não está bonitinho aqui? Pronto, salvei. Vamos voltar aqui, compilar de novo. Compila o prog2. Então, lá, ó, 61. Esse 61 tem que ser a soma de x mais y mais z, que é 5 mais 6 mais 50, dá 61. Então, se você quer fazer uma definição de múltiplas variáveis numa única linha, você põe o tipo, variável igual, vírgula, variável igual, vírgula, variável igual, vírgula. Se você não quer inicializar, você pode pôr só variável, vírgula, variável também, tá?
x, y, z, ponto e vírgula. Vamos ver o que mais que tem aqui de interessante. Acabei de falar lá, ele dá o exemplo aqui, ó. E eu não tinha colado, hein? Estou vendo agora, igual junto com vocês. Então, ele definiu primeiro x, y e z do tipo int, e depois ele fez a atribuição. Olha que legal essa atribuição aqui, ó. Ele fala que x é igual a y é igual a z e z é igual a 50. O que vai acontecer? O z vale 50. Se o y é igual a z, o y vale 50. Se o x é igual a y, o y também. O x também vai valer 50. Depois ele mostra esse somatório, vai dar 150, né? E o último tópico de variáveis, o último para a gente encerrar hoje também, o que são esses identificadores aqui? Deixa eu ver. Todas as variáveis Java devem ser identificadas com nomes exclusivos. Isso é até meio óbvio, né? Nas linguagens de programação. Esses nomes exclusivos são chamados de identificadores. Os identificadores podem ser nomes curtos, como x ou y. Não faça isso, já falei disso. Cria um algoritmo hoje em Java, cria uma variável com x, com y, com z, daqui 6 meses você volta e tenta mexer nesse código. Ou nomes mais descritivos, que é o legal, né? Idade, soma, total de volume. E em Java, como eu disse para vocês, existe já um padrão que a comunidade usa. E nesse padrão a gente já aprendeu que o nome da classe sempre começa com uma letra maiúscula. Nome de variável, se é um nome composto, começa com minúsculo e a segunda palavra maiúscula. Olha o exemplo aqui, ó. Total volume. Total foi escrito em minúsculo e o V de volume colocado com V maiúsculo. Então, se eu vou colocar lá salário líquido como nome de variável, salário minúsculo e o L de líquido maiúsculo. Esse é um outro hábito que a comunidade tem. Veja aqui no exemplo também, ó. Essa aqui são 3 palavras, ó. Minutos por hora. Por hora, tá vendo? Então, crie esse hábito que vocês vão ter menos dor de cabeça. Certo? Dúvidas? Sim? Quando o arquivo, ponto Java, aquele ponto clássico, quando vai subir esse arquivo para o argumento do verbo, tem que falar os dois ou só o ponto Java e equivalente? Não, aí veja bem. O ponto Java é o código-fonte do seu algoritmo. O ponto class é os bytecodes que foram gerados pelo compilador. Então, supondo que você está desenvolvendo uma aplicação que vai rodar no computador de uma empresa, lá você leva só os compilados. Os fontes você guarda com você. Entendeu? Mais para frente a gente vai aprender a usar alguns pacotes, algumas classes prontas que já vem na linguagem, aí dá para a gente simular coisas desse tipo. Dá para fazer uns testes. Mas se eu chegar lá na... É porque a gente ainda não aprendeu, tem umas classes Java que faz umas janelinhas bonitinhas, tem uns negócios, mais para frente você me lembra, e a gente faz alguns testes com isso. Certo? Esse vai ser a atividade de hoje. Alguma outra pergunta? Tranquilo? Show de bola. Então, deixa eu fechar aqui o parangolê.